Olá a todos, bem-vindos a este primeiro webinar deste ciclo de webinars sobre capacitação para a aula digital para professores de primeiro ciclo. O meu nome é Carlos Nunes e eu irei ajudar-vos então a saber mais sobre esta plataforma que é a aula digital. Então, possivelmente já poderão ter acedido à aula digital. A aula digital dá-nos acesso a uma série de ferramentas. Hoje vamos focar na biblioteca. Esta é uma ferramenta que pode ser usada tanto por nós professores, mas também devem recomendar a que os vossos alunos façam o registro ou, se usarem os computadores portáteis nas vossas aulas ou tablets, façam mesmo com que eles façam o seu próprio registro, escolham a escola, para que tenham logo acesso aos recursos digitais da aula digital. Portanto, nós como professores, na biblioteca, temos acesso aos nossos manuais e dentro dos manuais vamos encontrar as versões digitais do próprio manual. Os alunos têm acesso gratuito apenas aos recursos multimédia que estão associados ao manual. Aqui, como exemplo, vamos usar os manuais mais recentes, neste caso os manuais PLIM do terceiro ano, portanto os manuais de texto, e eu vou abrir aqui, por exemplo, o de português, para nós vermos como é que acedemos aos manuais digitais, ao manual interativo e, para começar, como é que nós podemos guardar uma versão offline para que não seja necessário ter internet e termos acesso aos nossos manuais em qualquer sítio. Então, aqui em baixo, temos aqui uma série de separadores que nos permite aceder aos recursos que estão no manual, que os alunos também terão acesso, a alguns recursos exclusivos do professor, o que está no dossiê, alguns materiais editáveis, alguns testes, e aqui o último separador é o separador offline, serve para nós podermos descarregar este manual para a sua versão instalável, para podermos usar, como eu já disse, sem internet. Para fazermos isso, basta clicar no manual que pretendemos, neste caso o PLIM português, ou, por exemplo, o PLIM português para quem tiver computadores Apple. O típico será, para quem tem Windows, será esta primeira opção. É só clicarem. O manual de português, neste caso em particular, até ligeiramente maior do que os outros, ainda assim, em cerca de 3 minutos, dependendo da velocidade da vossa internet, portanto, o manual fica descarregado. Então, para depois poderem, neste caso aqui eu vou cancelar, para não estarmos aqui a gastar tempo, eu já tenho um descarregado e tenho também alguns destes manuais para vos mostrar. Então, aqui no meu ambiente de trabalho, conseguimos ver que eu já tenho o manual de português, já tenho o manual de estudo do meio e não tenho ainda a pasta do manual de matemática, mas tenho aqui o ficheiro comprimido que eu descarreguei. Quando nós vamos à versão offline e descarregamos este ficheiro comprimido. Dependendo do programa que vocês usam, pode ser ligeiramente diferente. Neste caso, eu não estou a usar nenhum programa em concreto, estou a usar a própria ferramenta do Windows e clicando com o botão direito em cima do ficheiro comprimido, eu tenho uma opção que diz extrair todos. Okay? Se usam outro programa, provavelmente deverá dizer algo semelhante. Então, este extrair todos vai perguntar-me para que pasta é que eu quero passar os materiais todos, portanto, ele já propõe aqui o nome da pasta, eu vou só clicar em extrair e ele vai começar um processo em que vai preparar os nossos ficheiros para poderem ser utilizados. Portanto, surge aqui uma indicação depois de quanto tempo é que vai demorar, portanto, isto poderá demorar mais ou menos tempo de acordo com o computador que vocês usam e de acordo também com o tamanho do manual. Ok? Pronto. Enquanto isto vai fazendo, eu vou vendo já aqui convosco qual é que é o resultado de quando isto fica preparado. Esta descompressão, este extrair ficheiros, vai colocar tudo numa pasta normalíssima. Podem ter essa pasta no ambiente de trabalho, podem colocar essa pasta numa pen e, portanto, se levarem a pen para um computador que esteja na escola, poderão abrir o manual offline lá, mesmo que não tenham internet. Portanto, isto será particularmente útil em escolas em que a internet seja fraca. No entanto, é preciso ter internet para fazer o login inicial, mesmo que a internet seja lenta. É um processo pacífico. Eu vou entrar aqui no manual de português. Portanto, isto é o conteúdo da pasta.
temos aqui um ficheirozinho que diz abrir aula digital, é só clicar nele 2 vezes, confirmar, portanto, e irá abrir aqui o nosso manual. Então, no meu caso, eu já fiz o login e esse login basta ser feito uma vez em cada mês. Ou seja, mesmo que não exista internet na vossa escola, podem pôr numa pen, fazer o login em casa e depois levam a pen para a escola e o login já está feito, pelo menos durante o mês, ok? Então aqui vocês vão encontrar basicamente os mesmos materiais, os mesmos recursos, os mesmos manuais que encontram na aula digital na plataforma online, no site. Portanto, vocês vão encontrar aqui o manual interativo, o manual digital simples, uma versão mais simples em PDF e todos os outros manuais associados ao vosso projeto. Aqueles separadores que eu há bocado vos mostrei, que também tinham offline, portanto, aqui a interface é um pouquinho diferente, mas vão encontrar as mesmas opções aqui. Portanto, temos os livros, o dossiê com os editáveis e os testes. Para aceder aos recursos, clicamos por baixo do manual específico para vermos os recursos. Portanto, é só clicar e então depois irá surgir aqui uma lista dos recursos. Ok? Pronto, então temos aqui por unidade e podíamos abrir qualquer um deles. Para vermos aqui uma pequena comparação entre o manual digital e o manual interativo, e para fazer aqui uma ligação com o segundo tema, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo do manual digital, ok? E depois vamos trabalhar com o interativo para vermos quais é que são as vantagens. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, a página 41, e já agora, isto ainda falando da versão offline. A versão offline, mesmo que exista boa internet na vossa escola, a versão offline vai abrir as páginas com muito mais rapidez, ok? Portanto, também poderá ser um benefício mesmo para quem tenha boa internet na escola. Eu pessoalmente acabo por usar a versão online, mas depende da situação de cada um, das condições que encontrarem. Então, aqui nesta página, nós temos alguns recursos multimédia. E como é habitual no manual digital, surgem aqui uns hotspots, uns pontos onde eu posso clicar para conseguir ver os recursos multimédia associados. Por exemplo, temos aqui uma animação 3D que é uma visita ao Teatro Nacional São Carlos. Portanto, eu cliquei e aparece o recurso. Portanto, eu agora aqui posso usar o recurso. Neste caso, este é bastante interessante. São imagens em 360 graus, onde nós podemos explorar aqui o Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, depois poderemos ir aqui andando pelos vários corredores, pelas várias salas, até chegar à parte principal do teatro. Ok? Portanto, depois também temos aqui um índicezinho e podemos escolher diretamente para onde queremos ir. De qualquer forma, isto é apenas um recurso, como existem muitos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de recursos, mas aqui o foco está nas funcionalidades do manual interativo, se bem que vale sempre a pena explorarem estes recursos. Então, esta é a utilização típica do manual digital. É uma réplica exata do manual dos alunos, mas que tem alguns links que nos permite abrir esses recursos. No manual físico costumam surgir indicações também de que existem recursos associados. Portanto, e aqui temos esses recursos bem visíveis. Então agora, mostrando aqui, e isto agora já na versão online, ok? Portanto, o que vão ver aqui é como se estivéssemos a aceder ao manual com a internet. Então, se eu aceder ao manual interativo, que também está disponível na versão offline, portanto, eu aqui simplesmente estou a mostrar nesta versão, mas também poderia mostrar na outra, e vamos abrir aqui exatamente a mesma página para vermos qual é que é a diferença. A grande diferença do manual interativo é que os recursos multimédia estão melhor integrados nas páginas. Ou seja, nós não estamos limitados ao formato físico, àquele formato A4, e, portanto, os recursos digitais fazem parte
da página do manual. Portanto, temos aqui a página do manual e temos como extensão à página o nosso recurso, que funciona aqui mesmo, dentro do próprio manual. Portanto, menos cliques e os recursos estão mais visíveis. Uma grande vantagem que eu vejo no meu caso em particular é que às vezes quando eu estou a projetar páginas do manual há alguns recursos que às vezes até me passam ao lado. Quando eu uso a versão do manual interativo, eles estão lá, eu consigo vê-los logo e eu até digo aos alunos, olha, vamos ver aqui este recurso que se calhar eu iria passar à frente porque nem me recordava ou não reparei que aquele recurso existia. Então aqui é muito mais evidente os recursos que temos disponíveis, ok? E será muito mais prático estarmos a projetar isto e acaba por ser mais imersivo na própria página. Isso não impede que em algumas situações existam, e entretanto aquela instalação que eu estava a fazer, a extração do manual de matemática, acabou agora, portanto era só aqui neste caso, depende dos manuais, neste caso tem aqui uma opção de instalar, escolhemos abrir e ele vai depois iniciar um processo de instalação simples, ok? Eu estou a mostrar este porque poderão existir as duas formas. É a pasta pronta a utilizar ou esta versão que tem que ser instalada. Depende de alguns dos recursos do próprio manual. Então eu também vou deixar ele instalar. Portanto, que ele não vai demorar muito tempo. E aqui vamos mostrando outras funcionalidades enquanto ele vai instalando. Pronto, como eu estava a dizer, a existência destes recursos colocados na própria página não impede que em algumas situações hajam links para nos levar a outros materiais. Normalmente, recursos exclusivos do professor irão surgir com uma indicação diferente e que só abrem mesmo ao clicar, ok? Isto para não ficarem logo visíveis para os alunos se estivermos a projetar. Vendo aqui mais alguns recursos de exemplo, e há aqui alguns bastante interessantes, portanto, aqui, sempre que existem vídeos associados, o vídeo está na própria página, ok? Se eu for abrir aqui, e agora vou aqui saltitar um pouquinho para a frente e para trás entre o manual físico, ou melhor, o manual digital e o manual interativo. Então, este é o manual digital. Se eu avançar para a página 42, portanto, aquele vídeo não existe aqui. No entanto, existe um recurso clicável que me vai abrir aquele vídeo e também existe, por exemplo, um recurso que me permite ouvir o áudio da leitura do texto, ok? Então, eu vou aqui fechar definitivamente o manual digital e vamos agora concentrar só na versão interativa. Portanto, temos logo aqui o vídeo incluído, temos também o texto tal como no manual físico e em vez do simples áudio da leitura do texto, temos algo muito mais interativo, em que nós clicamos no play. Palavras bonitas sobre contas. E surge a indicação de que parte do texto é que está a ser lida. E então os alunos podem ir acompanhando a leitura à medida que veem o que é que está a ser lido. Vamos continuar. Sou muito novo para saber tudo, mas a pessoa de quem mais gosto é uma menina, que me explica as aulas de matemática. Também podemos clicar diretamente numa parte do texto e automaticamente a leitura passa para aí. Portanto, muito mais prático do que a versão simples do áudio em que andamos para a frente e para trás à procura do que queremos. Por exemplo, eu vou clicar aqui em compaixão. Compaixão ou milagrinhos. Eu penso que as palavras bonitas melhoram as pessoas. A nossa maior diferença não vem de ela ser menina. Portanto, bastante mais interessante, não é? Assim, não apenas temos os recursos mais integrados, mas como temos uma melhor utilização desses mesmos recursos aqui no nosso manual interativo. Ok? Então, além destas vantagens, ainda há outras, por exemplo, como as atividades, em que no manual digital simplesmente estas atividades estão lá para os alunos fazerem no caderno ou mesmo sublinharem no próprio livro, se fosse esse o caso. Mas aqui nós temos a possibilidade de marcar as respostas certas, ok? Ou as respostas erradas, e podemos verificar se está certo. Portanto, aqui neste botão. Portanto, o acordo e o pequeno rio estão corretas, a crueldade está
errada. Então eu posso depois desbloquear e depois colocar a resposta certa, tirar a errada, portanto, e assim eu consigo ir projetando o exercício aos alunos enquanto o faço de uma maneira interativa aqui no próprio manual. À medida que vamos fazendo isto, até vão surgindo aqui umas estrelinhas que dizem qual é que é o progresso das atividades desta página. Também podemos simplesmente clicar nesta chave para mostrar qual é que é a resposta certa, portanto, não precisamos estar a escrever ou a clicar, podemos simplesmente clicar e a resposta certa aparece. Este botãozinho aqui permite eliminar tudo para que a gente possa escrever a resposta. Na parte de baixo destas páginas de exercícios temos botões semelhantes, só que referem-se à página inteira. Portanto, se eu limpar, limpa tudo o que eu fiz em toda a página. Se eu usar a chave, ele mostra-me as respostas todas de uma vez, ou retira. E esta chave com um mais vai acrescentando a resposta uma a uma das respostas certas para cada exercício. Ok? Então, torna-se muito mais fácil estarmos a fazer as atividades diretamente aqui no manual. Isto que eu vos estive a mostrar está no manual português, mas nem só no manual português podemos usar estas funcionalidades do manual interativo, como é óbvio. Portanto, depois, dependendo dos recursos, poderão haver recursos ligeiramente diferentes, portanto, vídeos, animações, aquelas imagens em 360 graus, áudios, portanto, temos uma panóplia muito grande de recursos multimédia integrados nos nossos manuais. Então, aqui para mostrar mais alguns de outros manuais do terceiro ano, e eu aqui estou a usar o exemplo como terceiro ano, mas estes manuais interativos já estão disponíveis, por exemplo, no segundo ano, e todos os futuros projetos irão ter também irão ter acesso ao respectivo manual digital, incluindo também para as disciplinas de línguas estrangeiras. Então, vendo aqui de matemática, por exemplo, aqui nesta página, e já agora esqueci-me de referir ali que, portanto, ou melhor, eu referi, mas não mostrei, sempre que há exclusivos do professor, aparecem sempre aqui bastante visíveis de lado, para o caso de nós clicarmos nele, podermos ver esse recurso específico do professor, ok? Mas isto é um recurso típico que não tem aquela integração do manual interativo. O que está integrado são os recursos que os alunos também têm acesso. Portanto, aqui nesta página conseguimos ver aqui também um vídeo, conseguimos ver alguns exercícios em que podemos, portanto, como vimos há bocado, ir resolvendo automaticamente ou escrevendo as respostas certas. Poderemos fazer a verificação para ver se está tudo certo, portanto, tal e qual como vimos há pouco. Eu puxei esta página só para vermos diferentes tipos de recursos que estão aqui integrados. Por exemplo, temos aqui um simulador para os alunos poderem praticar multiplicações. Mais uma vez, os alunos também têm acesso a isto, não nesta versão de manual interativo, mas isto poderá ser algo que podemos usar para os alunos irem ao quadro, e se tiverem um quadro interativo, perfeito, se não tiverem, podem usar o rato, e responder às perguntas que são colocadas. Portanto, neste caso aqui 27, verificar, portanto, e depois os alunos iriam resolvendo isto em conjunto ou no quadro, como entenderem. Em muitas situações em que nós mostramos estes recursos na aula, os alunos que têm acesso à aula digital e que fizeram o registro terão vontade de às vezes repetir em casa o que já fizeram, ou fazer em casa algumas coisas daquelas que eles viram que estavam lá, mas que nós saltámos à frente porque queríamos avançar. Ok? Pronto, então este é um excelente exemplo de um recurso interessante que está aqui no manual de matemática. Temos aqui outros exemplos também. Por exemplo, aqui na página 75 temos um recurso que é um jogo, que neste caso tem para as várias áreas,
neste caso vou escolher matemática. É como se fosse um jogo de tabuleiro. E isto é daquelas situações em que os alunos vão ver que existe, e se souberem que podem fazer isto em casa, eles irão experimentar, ok? Principalmente agora, que muitos deles têm os portáteis, torna-se muito mais simples e eles acabam por às vezes praticar algumas coisas que nós nem lhes pedimos para fazer, o que é a situação perfeita, não é? Portanto, temos aqui neste jogo de tabuleiro algumas questões para depois o jogador poder prosseguir e, obviamente, quem responder mais respostas corretas terá mais probabilidades de ganhar, não é? Depois, aqui já agora para mostrar também alguns exemplos de estudo do meio. Vamos ver aqui um exemplo de um vídeo. Portanto, no estudo do meio existem vários vídeos sobre os vários temas. Eu até penso que em estudo do meio acabam por estar daqueles vídeos mais interessantes. Se o ano não termina em 0, devemos ter em atenção. Ok? Que não são apenas educativos, mas às vezes permitem mostrar aos alunos falar sobre alguns temas que lhes possa interessar, temas do mundo, temas do mundo que os rodeia, e portanto será sempre interessante eles verem estes vídeos ou perceberem que eles existem para eles próprios poderem em casa explorá-los um pouquinho mais. Portanto, aqui eu penso que o ponto forte aqui em estudo do meio muitas vezes são estes vídeos, ok? Portanto, diversidade cultural e está. Por exemplo, este vídeo sobre diversidade cultural acaba por ser um daqueles exemplos de os alunos saberem um pouquinho mais além daquilo que aparece aqui nas páginas do manual, portanto é acrescentar informação que não está aqui na forma escrita, ok? E pronto, estas são então algumas das vantagens da utilização do manual interativo. Portanto, se vocês forem à vossa biblioteca de aula digital e tiverem aqui o manual interativo, significa que o vosso projeto já é um projeto recente, portanto já tem o manual interativo. Se não têm, garantidamente que quando surgir um novo projeto para esse ano, irá surgir o respectivo manual interativo. Então, com isto, nós vamos encerrar o nosso primeiro webinar deste ciclo. Espero que tenham a oportunidade de explorar estas funcionalidades, porque no próximo webinar vamos continuar a explorar ainda mais as ferramentas da aula digital, mas certamente que estes recursos dos manuais digitais e dos manuais interativos acabam por ser os mais conhecidos e os mais utilizados, mas deveremos também dar uma espreitadela nos outros recursos que vão ver que são bastante interessantes e bastante úteis. Então, o resto de uma boa tarde, até à próxima.